Não é valente o que não tem medo, mas sim o que sabe dominá-lo. Digna de uma frase de efeito tirada de um filme do Bruce Lee, o homem que proferiu tal sentença nunca lutou uma arte marcial. Não, ao invés de se embrenhar em uma prática voltada para a defesa pessoal e individual, Nelson Mandela voltou-se para a defesa do coletivo. Mas tanta coragem para enfrentar poderosos não veio sem uma dose de medo. Existe um senso comum na sociedade, principalmente entre os homens, de que uma pessoa valente é aquela que não apresenta uma gota de medo diante de uma situação estressante, que aquele que bate no peito e encara tudo sem pesar as consequências é a representação ideal da valentia. Muito desse conceito tem uma explicação. Desde os primórdios dos tempos, somos apresentados a personagens ou figuras históricas de homens destemidos em busca de seus objetivos. Os exemplos são inúmeros: Leônidas de Esparta, líder do exército mais famoso do mundo; Davi, o pequeno que derrotou o gigante Golias; Ragnar Lothbrok, o viking que aterrorizou a Grã-Bretanha, assim como exemplos mais atuais, como Rambo, o agente James Bond e aqueles personagens musculosos do Arnold Schwarzenegger. Todas essas pessoas ou personagens, em maior ou menor grau, passam a sensação de destemidos, homens que não se importam com a força da pancada, pois a garra os impulsionam e os fazem ignorar as consequências. Mas, se há um erro gritante, é afirmar que valentia significa ausência de medo. O ser humano, assim como outros animais, foi programado para sentir medo. Esse é um de nossos instintos essenciais para a sobrevivência, tais como a fome, sede, sono e tantos outros. Quando estamos em uma situação de perigo, nosso organismo é bombardeado com adrenalina, o que aumenta a quantidade de sangue para nosso cérebro, músculos e permite que nossos olhos enxerguem melhor. Ok, mas qual é o sentido disso? Tais reações fazem parte de um conjunto de transformações para nos preparar para a luta ou para a fuga, duas ações exigidas em momentos estressantes. É algo biológico, genético. O medo nos impele a proteger a nossa sobrevivência ou a sobrevivência de terceiros. Pense bem, você já se aproximou de um animal de rua? Pelo medo, ele foge, mas ao ser encurralado, ele ataca, porque esse é o papel do medo. É a partir do medo de morrer, perder, fracassar ou adoecer que encontramos forças para ir contra as adversidades, sejam elas uma prova, uma pessoa, uma doença ou um país inteiro. Portanto, uma pessoa sem medo não é valente, ela é inconsequente e despreparada, pois, alheia a um dos instintos mais basais do ser humano, acaba não se preparando corretamente para uma batalha ou uma fuga. Nelson Mandela foi um ativista político que lutou com todas as forças pelo fim de um regime que separava homens e mulheres pela cor. Devido à sua luta, foi preso por 27 anos, passou por torturas e provações que o testaram ao máximo. Foi solto e se tornou presidente do país onde iniciou sua guerra. Mandela sentiu medo em todos os momentos, mas não foi por causa disso que ganhou um título de medroso. Em vez de negá-lo, Mandela abraçou o medo de ver negros sendo excluídos e maltratados, o medo de ver o preconceito destruir vidas para lutar a maior de suas batalhas, aquilo que mostrou o quanto ele era um gigante. Isso tudo porque ele dominou o medo e usou como forma de proteger a si mesmo e aos seus semelhantes. Não é o medo em si o seu maior inimigo contra os problemas, mas a maneira como você se comporta diante dele. E aí, gostou do conteúdo? Então curte, compartilhe e se inscreva no canal. Aliás, não deixe de comentar. Vídeos toda semana. Até mais, gigantes!